Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, nós vivemos num mundo de necessidades. E uma das necessidades essencial, vamos dizer assim, fundamental, é o alimento nosso de cada dia. Que sem ele nós não conseguimos sobreviver. Muitos têm mais do que 2 grandes refeições por dia. Outros conseguem ter apenas 2 e outros que têm apenas 1. E aqueles que quase nada têm. Existe fome no mundo, fome do alimento necessário para a manutenção do corpo. Mas a maior fome que existe no coração do homem, que é a fome da vida, que é a fome do sentido para a sua existência, é uma carência profunda de ser amado, de se sentir amado e de amar também. Essa é a pior fome que existe. A outra nós conseguimos, de acordo com a capacidade de cada um, suprir. Mas esta precisa de alguém que tenha o poder e tenha a capacidade de suprir essa necessidade. Porque se nós formos olhar para a nossa origem, quando nós fomos criados por Deus, Ele nos deu um corpo e sobre esse corpo soprou um hálito de vida. E esse hálito de vida não é um hálito de vida passageiro, é um hálito de vida eterna, porque veio do próprio Deus. Ele nos criou para a eternidade e nos criou em estado de graça, mas nós permitimos que o mal entrasse na nossa vida e causasse uma série de estragos dentro de nós. E por isso perdemos aquela intimidade que tínhamos no princípio com Deus, que sempre nos amou. As Escrituras vai dizer
desse amor de Deus por nós de forma muito bonita até. Quando Deus fala que se uma mãe esquecer o seu filho, eu jamais vou esquecer de você. E outra, não tem como eu esquecer de você, porque você está marcado na minha mão, você saiu da minha mão. É o amor que você, mãe, tem para os seus filhos. É um amor que às vezes você briga pela causa do seu filho, mesmo que ele tenha cometido atos ilícitos, você como mãe, você como pai, tem amor para o seu filho e busca, de certa forma, libertá-lo daquela situação que ele se encontra. Que dirá Deus? Que desde o princípio Ele tem falado conosco, tem nos chamado para a comunhão com Ele e tem, sobretudo, revelado a nós o seu grande amor por nós. Nós vivemos num mundo muito barulhento e muito agitado, onde nós corremos atrás das nossas necessidades, corremos atrás das coisas, mas o essencial, o fundamental, nós precisamos dar mais atenção, que é esse amor que Deus tem para conosco, que João fala no seu hino de uma maneira tão bela, tão bonita. Amor que leva aos ouvintes, ou aos participantes desse amor, aqueles a quem Deus se debruça em amor, a amar também o seu semelhante. O que é o amor? Há tantas definições, né? Tem coisas que dizem que é amor e que não é amor. O egoísta acha que para ele ser amado, todo mundo tem que satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Isso não é amor. O amor verdadeiro, o amor que vem do nosso Deus, esse sim dá sentido, esse sim ilumina o nosso interior, esse sim dá a nós a verdadeira identidade. Mas parece que esse amor é muito distante de nós, quando é o contrário, esse amor está muito próximo de nós. Eu quero despertar hoje em cada um de nós o desejo de abrir os olhos do entendimento para enxergar o amor de Deus. O quanto Deus nos ama. O quanto Ele tem de carinho por nós. O quanto Ele luta para que eu e você não se perca. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E aí nós vamos encontrar na pessoa de Jesus esse Deus presente no nosso meio, esse Deus que entra na nossa humanidade, se torna um de nós e dentro das nossas necessidades humanas, físicas, que é o pão de cada dia, realiza esse sinal de forma a atrair para Ele esse desejo de buscar o alimento, não só o alimento do corpo, porque depois Jesus vai dizer, vocês estão me seguindo porque vocês saciaram a sua fome, não porque vocês creem em mim, não porque vocês buscam a mim. Porque atrás dessa multiplicação dos pães, Jesus quer revelar esse grande amor, essa fome que o homem tem de vida e que só Ele pode nos dar. E só Ele pode nos preencher. Deus usa de sinais visíveis para revelar a nós coisas invisíveis, superiores às visíveis. O alimento do corpo é necessário, mas o alimento da nossa alma, esse sim é que dá vida a nós. Como a Eucaristia que nós celebramos. O padre vai consagrar o pão e o vinho, como Jesus fez com aqueles 5 pães e 2 peixes, e vai dar a cada um bocado. Esse é o alimento, esse é o verdadeiro pão que o Pai nos dá. O próprio Jesus depois vai entrar, né, nas conversas com os discípulos sobre o pão da vida. Quer dizer, eu sou o pão da vida. Moisés deu a vocês o maná e todos morreram, mas quem comer desse pão viverá para sempre. Então vejam o quanto Deus nos ama. E só quem experimenta o amor de Deus, e só quem faz esta comunhão com Ele, é capaz de amar o semelhante.
Por isso que João vai dizer para os discípulos: amai-vos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e quem ama nasceu de Deus, porque Deus é amor. E Deus nos amou desde todo sempre. Por isso Ele não se cansa de ir ao encontro daqueles que necessitam do seu amor. Por isso que a palavra ela precisa ser anunciada constantemente, para que as pessoas voltem, lembrem novamente do quanto Deus as ama e faça a experiência de ser amado por Deus. Quantas situações na sua vida, quantos momentos da sua vida foram marcados pelo amor de Deus e que nós muitas vezes nem percebemos. Às vezes até achamos que Deus está longe de nós ou que Deus não nos ama. Mas comece a prestar atenção na sua vida. E comece a se aproximar de Deus. E diga para Ele: Senhor, eu quero experimentar esse amor, eu quero enxergar esse amor que o Senhor tem por mim. O carinho que o Senhor tem por mim. A compaixão que o Senhor tem por mim. Não é à toa que nós estamos no santuário do Pai das Misericórdias neste dia. Através daquele quadro lá em cima, revela-nos o grande amor que o Pai tem para conosco. Porque aquele filho achava que a vida seria melhor sem Deus e sem o Pai dele. Não queria ninguém mandando na vida dele. Eu quero fazer o que eu quero da minha vida, do jeito que eu quero. E ele foi. E o Pai deu a herança e ele foi. E quando ele chegou no fundo do poço, foi que ele foi refletir sobre a sua vida, sobre a casa de onde ele saiu, quem era o pai, como que lá se vivia, como que lá era. E ele falou assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque eu tinha tudo e agora eu estou sem nada. Foi naquele momento que o filho foi entender o quanto o pai o amava e o quanto ele se sentia seguro na casa do pai e protegido. Assim o amor de Deus por nós. Mesmo que nós tenhamos saído de casa, mesmo que nós tenhamos perdido a comunhão com Ele, Ele não se cansa de esperar para que um dia eu abra os meus olhos e volte para o lugar de onde eu saí. O objetivo do amor de Deus, é manter os teus filhos e filhas vivos e salvos. Quem ama quer a vida do outro, quer a salvação do outro. Quem ama não dá espaço para ódio. Quem ama não dá espaço para disputa. Quem ama não dá espaço para condenação, para julgamentos. Quem ama busca salvar o outro. E não basta dizer ao outro: eu amo você, e a minha vida seja incoerente com aquilo que eu falo. Se eu digo que eu amo alguém, que a minha vida expresse esse amor que eu tenho por esse alguém. Porque Deus não só diz para nós que nos ama, mas Ele realiza obras tão grandes de amor por nós e que nós precisamos enxergar. Sobretudo a pessoa do seu Filho. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. E todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, voltai-vos para Deus. Voltai-vos para o amor dEle. Olhe para Jesus. E se você quer saber mais ainda o quanto Deus te ama, leia os evangelhos. Escute atentamente tudo o que Jesus fez, falou, tudo o que aconteceu, e deixa todas essas palavras e criando raiz e vida dentro de você. E aí você vai poder fazer o que João pede na primeira leitura. Assim como Deus nos amou, amai-vos uns aos outros, porque o amor vem dele. Não tem outra fonte de amor senão Deus. E é nessa fonte que nós encontramos o sentido para a nossa vida, para a nossa existência e para todo o nosso ser. Que o Espírito Santo enche os vossos corações com essa grande força do amor que Deus tem para com todos nós. A Ele a honra, a glória e o poder pelos séculos. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.